Eu gostaria de convidar a todos vocês que trouxeram Bíblia, que abram-na, por favor. Nós vamos ler dois textos. Um está em 2 Samuel, no capítulo 12 e no versículo 13. Depois que nós lermos esse texto, nós vamos ler o Salmo de número 32, verso de número 5. Então você acha primeiro 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, e depois nós vamos ler Salmo 32, verso 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 13 do capítulo 12 de 2 Samuel diz-nos assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora vamos ler o Salmo de número 32 e apenas o verso de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, com base na passagem de 2 Samuel, capítulo 12, onde nós lemos, quero aqui fazer uma rápida introdução. A maioria de vocês são sabedores que o salmista Davi, ele foi um homem que teve uma participação muito expressiva, ao longo da sua vida, dentro dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Todos são sabedores, se não todos, a maioria, que o salmista Davi, desde a sua mocidade, foi escolhido pelo Senhor para que em sua vida Deus fizesse uma grande obra. Sobre ele repousava uma promessa da parte de Deus para que no futuro ele fosse o rei de Israel. E Davi, ele foi um homem que passou por muitas experiências, por muitas batalhas. Davi era um homem de batalha, um homem de coragem, destemido, um homem de guerra. E os irmãos sabem da história do gigante Golias. A ocasião que o exército de Israel estava acuado, Davi ainda moço, foi por ordem de seu pai levar o alimento para os seus irmãos que estavam na linha de frente da guerra. Ele se indignou, ou indignou-se com a situação, a opressão, o gigante ameaçando o exército de Israel. Ele tomou a frente, assumiu o combate e venceu o gigante Golias. Os irmãos sabem que esse homem chamado Davi, segundo a Bíblia, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Deus se agradou muito do coração de Davi. Mas Davi, embora ele tivesse todas essas qualidades, ele foi um homem que, como todos nós, tinha as suas falhas, os seus tropeços. E Davi, em uma certa ocasião, ele pecou de maneira muito grave. E por conta
deste pecado, Deus teve que adverti-lo de maneira direta. E para adverti-lo de maneira direta, Deus usa o profeta Natã para ter com Davi e avisar a Davi, alertar a Davi, conscientizar Davi da gravidade do seu erro, do seu pecado e da sua desobediência. Quando Davi ouve as palavras de Natã, e quando Natã diz para Davi que aquele homem que ele se referia na ilustração que ele contou era o próprio Davi, cometendo o seu erro e o seu pecado, Davi automaticamente se conscientiza do que ele fez. Eu estou resumindo, porque a história é longa e a hora não nos permite detalhar. Mas a maioria dos irmãos conhece a história e sabe o que nós estamos dizendo à luz da palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, no versículo de número 13, nós vemos Davi dizendo a Natã: eu pequei contra o Senhor. Nós vemos Davi reconhecendo o seu erro. Eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás por isso. O que eu quero compartilhar com os irmãos desta noite, mais uma vez, à luz da Bíblia, é sobre a necessidade de perdão. Todos nós, seres humanos, como Davi também foi um ser humano que aqui viveu e necessitou do perdão divino, nós também não somos diferentes. Temos qualidades, temos os nossos atributos, porém também temos as nossas falhas. E as nossas falhas, como as falhas de Davi, são conhecidas pelo Senhor em detalhes. Bendito seja o nome de Jesus. E assim como Davi teve a necessidade de alcançar o perdão de Deus, nós também temos a mesma necessidade. Então percebam, prezados irmãos, que nenhum dos pecados de Davi foi exclusivo a ele. Há pessoas, e houve pessoas que pecou e errou, transgrediu da mesma maneira que Davi, ou cometeu transgressões piores que ele. Outros também já se afundaram nas profundezas do pecado, igualmente ou pior que Davi. Quem me ouve, diga amém. Amém. Poucas pessoas viveram sob o peso na consciência que Davi viveu. O derramamento de Davi em relação à sua penitência presente nos Salmos indica o quanto o seu pecado e o seu erro pesou em sua consciência. E a Bíblia mostra-nos isso. Davi, após ter sido advertido pelo profeta Natã, ele se conscientizou por completo da gravidade do seu erro e do seu pecado. A partir de então, a sua consciência começou a pesar por demais. E eu entendo a nossa consciência como um tribunal. A nossa consciência. E de tribunal o doutor aqui entende, né, doutor?
com mais propriedade do que qualquer um de nós aqui. Eu vejo a nossa consciência como um tribunal. Fica acusando, lembrando, periodicamente, constantemente, do erro, da falha e da transgressão que cometemos. E para os irmãos saber que isso pesou na consciência de Davi, o Salmo de número 38, verso 1 ao 3, prova-nos isso pelas expressões do mesmo. Percebam. Versículo 1, do versículo ao 3, do capítulo 38 de Salmos, diz a palavra. Davi dizendo, o salmista: o Senhor, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, diz o salmista, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Palavras de Davi. Davi está dizendo com a expressão, as tuas flechas se cravaram em mim. Em outras palavras, parafraseando o texto, o salmista está dizendo: eu estou sendo torturado, massacrado pelas consequências dos meus erros, pelas consequências das minhas falhas, das minhas transgressões. O salmista Davi está afirmando que ele está sofrendo tudo isso porque ele se conscientizou que foi o pecado que ele cometeu, os desdobramentos de suas falhas, que acarretou todas aquelas dolorosas situações que ele passou. E os irmãos sabem que ele sofreu as suas consequências, porque quando ele peca, o Senhor disse a ele: olha, você está perdoado, mas você vai sofrer as consequências dos seus pecados até a terceira e a quarta geração. Então, senhoras e senhores, os desdobramentos das nossas falhas, disso ninguém escapa. Nós alcançamos o perdão de Deus, nós alcançamos a salvação, mas as consequências dos nossos atos, isso é inevitável. Bendito seja o nome do Senhor. Então Davi, pela expressão do Salmo de número 38, parece que eu vejo Davi desejando que o dia de ontem, a semana passada e o mês passado voltasse atrás, para ele corrigir todas as suas falhas, que culminou em todos aqueles desdobramentos que ele estava vivenciando, mas não tinha como. Mas o perdão que ele alcançou de Deus, ele já estava no lucro, porque é esse Deus que julga, é esse Deus que ele determina e que decide sobre as nossas vidas. Não tem como fugir disso. E Davi se revestiu dessa consciência e ele começa a refletir na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que o perdão de Deus que Davi necessitou e todos nós necessitamos é a porta para a salvação. Aleluia. O perdão de Deus é o acesso para a salvação. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 fases do perdão de Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Primeiramente, uma fase maravilhosa para alcançarmos o perdão é conhecermos os benefícios do perdão, a bênção de ser perdoado. Porque quando Davi alcança o perdão de Deus, mas não se livra das consequências, ele também entende que ele estava no lucro. Bendito seja o nome do Senhor.
Porque Davi sempre soube que todas as batalhas que ele venceu, principalmente na frente do reinado de Israel e sobretudo do exército de Israel, foi porque esse Deus ajudou a ele vencer. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A bênção do perdão de Deus, percebam o senhor e a senhora que me ouve. Davi, ele nos deixa um registro fiel do alto preço que ele pagou por guardar em silêncio por um determinado tempo o seu pecado, a sua falha e a sua transgressão. Aleluia. Davi nos mostra o forte contraste entre o peso da culpa e a bênção de sermos perdoados pelo Senhor. E nós vimos aqui no Salmo de número 38 que o pecado não confessado e não perdoado maltrata o indivíduo, como maltratou Davi, por dentro. Machuca a gente por dentro, destrói, esmiuça a gente por dentro. As pessoas podem não perceber isso, as pessoas podem não notar isso por não transparecermos, mas o peso da consciência nos maltrata. Sim, senhora e sim, senhor. Aleluia. Então vejamos que isso aconteceu na vida de Davi, e agora ele mostra-nos à luz da Bíblia os dois lados da moeda. Quem me ouve, diga amém. Amém. Salmo de número 32, versículo de número 1 e versículo 2, diz a palavra: bem-aventurado, ou seja, feliz, alegre. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, aquele cuja transgressão, o erro, o pecado, o tropeço é perdoado, e cujo pecado é coberto. Verso de número 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Aleluia. Então, senhoras e senhores, quando as pessoas lá fora nos criticam, dizendo que nós evangélicos, cristãos, queremos ser melhor do que eles, ser pessoas certinhas, pessoas perfeitinhas, que nós, e eles até tiram sarro da gente, às vezes prova a nossa fidelidade com Deus para ver, eles gostam de nos testar, né, para saber até onde vai essa coisa de ser certinho, de não errar, de não se misturar, de não ir para todos os lugares. Bendito seja o nome do Senhor. Então vejamos, eles não entendem mais a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, nos mostra que esse Deus que nós servimos é um Deus digno da nossa confiança, da nossa adoração, da nossa reverência e sobretudo da nossa obediência, da nossa fidelidade para com Ele. E tudo aquilo que Ele não se agrada está na palavra. E uma vez que eu conheço a palavra, eu sei de tudo que Deus não se agrada. E sabendo de tudo que Deus não se agrada, se eu errar, se eu pecar, a minha falha torna-se mais grave, porque é um pecado consciente, assim como foi o pecado de Davi. Eita Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós nos esforçamos para permanecermos no centro da vontade de Deus, em obediência e em fidelidade, não é para provar para as pessoas, não é para dizer para elas que nós evangélicos e cristãos somos melhores do que qualquer povo, ou que a nossa religião, eu não me apego à religião, nem gosto dessa palavra que vem do
latim, religar, eu não gosto de usar esse termo, mas eu gosto de dizer que sou cristão e, sobretudo, servo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então é para esse Deus, o Deus de Davi, o nosso Senhor, é a Ele a quem nós provamos que o nosso esforço de ser fiel e obediente é para Ele, é em agradecimento a Ele pela vida, pela saúde, pela proteção, pelo conselho, pela orientação, pelo emprego, pelo alimento, pela família. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque é Deus que proporciona todas essas coisas. Em contrapartida, o mínimo que eu posso fazer é reconhecer esta grandeza, esta soberania, esta autoridade divina e me curvar diante dela, aleluia, e me render à vontade de Deus, que é maior do que tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não entendo isso como religiosidade, eu entendo isso como um amor incondicional a quem me deu a vida. Amém, Jesus. A quem pode tirar a minha vida, que é Deus e mais ninguém. Glória a Deus. É claro que tudo isso deve ser exercido com muito equilíbrio. E eu, quando estive aqui, pastor Ederaldo, com os irmãos, eles são testemunha. E você teve um período de tempo conosco aqui. Eu não gosto de excesso de religiosidade. Ser cristão e ser evangélico é ser pessoas equilibradas, porém dirigidas pelo Espírito Santo e conduzidas pela palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia! Bendito seja Deus. Então vejamos mais uma vez a outra comparação, já no Salmo de número 51, do verso 10 ao 13. Veja as expressões de Davi, mergulhado em arrependimento ao Senhor pelo seu erro. Vejamos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia! Versículo de número 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Palavras de Davi. Essas palavras eu vejo Davi resumindo isso, dizendo: Senhor, me perdoa pelo amor de Deus, porque eu quero voltar a ter a alegria que eu tinha antes de falhar de maneira tão grave na tua presença, diante dos teus olhos. Me perdoa, me purifica e me faz uma coisa, por gentileza. Estou parafraseando o texto: não me lances fora da tua presença. Aleluia. Não retires da minha vida o teu Santo Espírito. Aleluia, Deus. Davi sabia que se Deus saísse da vida dele, irmãos, as coisas para ele ia piorar demais, demais. Por isso que eu não abro mão dessa presença. Pode me criticar, pode me maltratar, falar o que for de mim, pode me julgar, eu não posso sair da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos sair da presença do Senhor. Amém. Não podemos esquecer dos benefícios que Ele nos faz e nos fez. E todas as vezes que nós formos tentados ao erro, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, sim senhor e sim senhora. Todas as vezes que nós formos inclinados ao erro, devemos lembrar que Deus está nos vendo. O pastor não vê, os irmãos não vê, o pai não vê, a mãe não vê, a esposa não vê, o marido não vê, os filhos não vê, ninguém vê, ninguém contempla mais aos olhos de Deus, ninguém se esconde do olhar de Deus e das consequências dos nossos erros, ninguém escapa. Aleluia, Deus. Aleluia.
E isso não é uma ameaça. Isso não quer dizer que o Deus que nós adoramos é um Deus que nos maltrata e nos ameaça, não. Ele nos dá total liberdade para servirmos, adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. Agora, ele exige daqueles que o adoram, que o reconhecem como Deus e Senhor, um mínimo de fidelidade. Perfeição, ele não exige isso, porque ele sabe que nenhum de nós somos. Ele sabe disso melhor do que ninguém, porque ele nos criou e sabe que desde a queda de Adão, isso tornou-se impossível. Mas para a igreja e para aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, sabe que alcançou da parte dele o perdão. E aqueles que ainda não se decidiram, não reconheceu e não confessou a Jesus como Senhor, esse dia pode chegar na vida de qualquer pessoa, mas uma vez que esse dia chega, o Senhor quer uma mudança, uma transformação. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, nos alimentando da sua palavra, para que nós consigamos, senhoras e senhores, agradar a Deus da melhor maneira possível. Aleluia. Da nossa maneira, com as nossas condições, do nosso jeito. Sejamos ricos, sejamos pobres, empregado ou desempregado, sozinho ou acompanhado, bem vestido ou mal vestido, sei lá. Deus não está olhando para essas coisas. Eu vejo esse evangelho que as pessoas pregam por aí. Deixa eles pregar. Eles têm liberdade, o Estado é laico, né, doutor? Deixam eles pregar. Mas o que me preocupa é que a maioria deles distorce aquilo que está aqui dentro da palavra. Deus não está exigindo que, dizendo no seu evangelho e na palavra, que vir para a sua presença e decidir-se por Jesus significa ficar milionário do dia para a noite. Eu sempre disse isso para vocês. Esse evangelho de muita prosperidade exacerbada, não é essa a proposta de Jesus e nem da Bíblia. A proposta da palavra de Deus é de pessoas transformadas na sua presença, pessoas de caráter, de honestidade, que andam em justiça. Aleluia! Aleluia! Por que essa igreja não enche? Por que isso aqui não é uma catedral? Porque esse tipo de evangelho não é pregado nesse púlpito. E as pessoas não querem ouvir essa palavra que nós pregamos aqui. Elas querem ouvir que elas vão ficar ricas, aleluia, na medida que elas trazerem uma quantia de dinheiro para a igreja. No outro dia elas acordarão milionárias. E não é isso que o evangelho propõe. Aleluia! Aleluia, Deus! É glória a Deus! A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passam, eis que tudo se fez novo. Jesus quer pessoas transformadas na sua presença. Glória a Deus, aleluia! Coração contrito e quebrantado, que ele não despreza, e Davi entendeu isso. É por isso que ele se humilha no Salmo de número 51 e diz: Senhor, me perdoa, permaneça na minha vida. Aleluia, eu preciso de uma restauração, eu preciso do teu perdão. Aleluia! Aleluia! Deixa eu correr por causa do tempo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Aleluia. Então vejamos uma segunda fase, a esperança do perdão. Agora eu vou correr um pouquinho. O primeiro passo de Davi até o perdão, o que é que foi? Foi a honestidade. Quando Davi toma consciência do seu erro, ele falou: eu preciso me revestir de honestidade, porque na presença de Deus não tem máscara. Na
presença de Deus ninguém disfarça. Eu posso disfarçar para vocês aqui. Ser uma coisa aqui em cima, com esse microfone na mão, e lá fora eu ser outra. Posso usar desse artifício. E posso enganar vocês. Mas a Deus ninguém engana, senhoras e senhores. Aleluia. Glória a Deus. E aí Davi, doutor, quando ele toma consciência disso, ele, opa, porque eu preciso ser honesto com Deus. Se eu fui desonesto com A, com B e com C, tudo bem. Mas com Deus eu não posso. Davi sabia com quem ele estava lidando. Estava lidando com Deus, irmãos. E aí vejamos, Salmo de número 32, verso de número 3 e verso de número 4. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido. E todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. No verso de número 5, somente a parte B do mesmo Salmo 32, diz o seguinte: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, honestidade, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. A questão, o fato de Davi se dispor em confessar a Deus as suas transgressões, ele estava se revestindo de honestidade para com Deus. Aleluia. Pastor, mas Deus não é onisciente? Ele já não sabia do pecado de Davi? Claro que sabia. Mas nós precisamos confessar, porque quando nós confessamos, Deus olha lá de cima e fala: a irmã Zilda está sendo honesta comigo. Aleluia, Deus. E Deus se agrada disso. Amém. Quando Glória ele a olha Deus. lá de cima, no Jamerson confessando, ele diz: o meu filho está sendo honesto comigo, e eu estou me agradando dessa honestidade. Glória a Deus. E o Aleluia. perdão é alcançado. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu falar da terceira fase. Agora eu preciso encerrar dizendo sobre a prontidão do perdão. Quem me ouve, diga amém. Amém. Deus não exigiu uma extrema declaração dos pecados por parte de Davi. Deus não exigiu uma extrema declaração do seu pecado. Quem faz isso é o homem. Quem faz isso é as autoridades, né? Confessa, conta em detalhes, senta aí, vai, fala. O que você fez? Às vezes uns são até torturados para abrir o bico, para falar o que fez. Mas Deus não faz essa exigência. É o homem que faz. Davi também não teve de argumentar um período de espera ou de provação para receber e alcançar o perdão de Deus. Tipo, olha, você pecou, Davi? Então você dá tempo ao tempo que eu perdi a minha confiança em você, então eu vou te dar um prazo de 1 ano, 2 anos para começar a voltar a confiar em você. Quem faz isso é o homem. Quando alguém nos ofende, quando alguém faz alguma coisa que nos machuca, que nos maltrata, a gente fala: olha, para eu voltar a confiar em você, vai demorar muito, você vai ter que me provar muito que você mudou, que você é outra pessoa. Mas Deus não exige isso da gente. Quando Ele decide perdoar, Ele perdoa de pronto e acabou. Bendito seja o nome de Jesus. Vejamos o que está escrito lá no Evangelho de Lucas. Quem conhece a parábola do filho pródigo, diga amém. Amém. Evangelho de Lucas. Jesus conta essa parábola, e com essa parábola nós podemos entender que por parte de Deus as coisas são assim quando se trata de perdão. Quando Deus decide perdoar, o perdão é de imediato, senhoras e senhores.
Vejamos o que diz no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nesta parábola, do versículo 21 ao 24. Quem me ouve, diga amém. Amém. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, aos seus empregados: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e alparga nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, diz a palavra. Aleluia, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos sabem o contexto dessa parábola, e nos primeiros versículos os irmãos conhecem que esse filho pródigo rejeitou todos os benefícios e privilégios que ele tinha dentro da casa do seu pai e decidiu ir embora. Tomou parte dos seus bens e virou as costas para o pai. O pai ficou sentido, magoado, entristecido. E os irmãos sabem o que ele passou fora da presença do seu pai. Chegou uma situação tão humilhante que a Bíblia diz que ele comeu bolotas de porcos. Mas um dia a sua consciência pesou. E quando ele viu a miséria em que ele vivia, ele lembrou o que o pai tinha feito por ele, que tinha dado para ele. Ele disse: eu não posso viver mais nessa situação. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando o pai avista o filho, ele se reveste de uma alegria tão grande. Quando o filho começa a dizer: papai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Honestidade e arrependimento. Aleluia, Deus. Pai, eu estou voltando para casa, mas eu não quero aquele conforto, aquele luxo que eu tinha quando eu saí da tua presença. Eu quero ser tratado ao menos como os seus empregados são tratados. Para mim já está bom demais. Aleluia. E o pai de pronto perdoou seu filho, mandou matar os animais, fazer uma grande festa, porque o filho que estava longe, distante e morto, a palavra morto não está dizendo morte no sentido físico, mas no sentido espiritual, por estar distante do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reviveu. Por que reviveu? Porque voltou para a presença do Pai. O pecado, a desobediência afasta o homem de Deus. O salário do pecado é a morte, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna que Jesus proporciona e oferece para o pecador arrependido. Glória. Seja ele quem for, não importa o que fez, se no coração há arrependimento e honestidade, Deus está pronto para perdoar. Você pode levantar a sua mão comigo e adorar esse Deus que perdoa, que age com misericórdia. A graça de Deus está disponível para nossas vidas nesta noite. Aleluia. Se o inimigo está te maltratando, apontando o teu erro, a tua falha, a tua transgressão, não se preocupa com isso, não se envergonha, porque o Espírito de Deus está no culto nesta noite dizendo: o Pai te perdoa, meu filho, o Pai te perdoa, minha filha, quer escrever uma nova história, quer te mostrar um novo caminho. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Chega, mano, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Levanta sua mão e
Agora eu concluo aqui, irmãos. Quem me ouve, diga amém. Amém. O perdão que vem de Deus é a evidência que dependemos dele e que com ele não há disfarce, não há máscara, não há. Na presença de Deus nós devemos nos despojar de todo e qualquer disfarce e andarmos e trilharmos o caminho da honestidade e da sinceridade na presença do Senhor. Já viste que o apóstolo João escreveu na primeira carta, 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, diz a Bíblia: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eita Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eita Deus, aleluia. Na presença de Deus não tem disfarce. Deus nos conhece por dentro e por fora. Aleluia. Mesmo errando, mesmo falhando algumas vezes na nossa vida, a gente pode vir para a presença dele com tranquilidade. Não precisa disfarçar. Nós gostamos, temos a tendência, de disfarçar as nossas falhas para as pessoas. Nós temos a tendência de disfarçar as nossas falhas para os irmãos da igreja. Nós temos a tendência de disfarçar as nossas mancadas no seio da nossa família, para o papai, para a mamãe, para o esposo, para a esposa, para os filhos, no trabalho, para a sociedade, enfim. Mas para Jesus, na presença de Jesus, o disfarce não funciona. Aleluia. A hipocrisia cai por terra. Glória a Deus. Nós vivemos em um mundo, irmãos, mergulhado na hipocrisia, uma sociedade hipócrita, um governo hipócrita, cheio, mergulhado na hipocrisia. Mas na presença de Deus, tudo isso cai por terra. Aleluia. Já disse aqui para os irmãos que a palavra hipocrisia vem do grego hipócrites. E na Idade Média, lá na Grécia, quem trabalhava com teatro, lá no início de tudo, nas peças teatrais, e foi os gregos que começaram com essa cultura. As pessoas que atuavam nas peças teatrais, elas usavam uma máscara, para que o público não identificasse quem estava por trás dela. Eles não conseguiam identificar. Era um disfarce. E aqui nesta noite, o Espírito Santo está nos dizendo: aqui não pode entrar mascarado. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Porque o lugar que você está, Moisés, é santo. Aleluia. Glória a Deus. Deus dizendo para Moisés: nada foge diante dos meus olhos, rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Amém, Jesus. Deus sabe quantos ossos nós temos. Eu não sei o Jamerson, mas Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Aqui Ele consegue identificar também, porque Ele é Deus. Aleluia. Eu fiz essa brincadeira porque eu tenho essa liberdade com o irmão. Então, meus prezados, deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Abre mais o teu coração na presença de Deus. Amém, Jesus. Todas as vezes que você levantar da sua cama, agradeça a Deus pelo dia que Ele está te dando. Aleluia. Todas as vezes que você sentar sobre uma mesa para tomar uma refeição, um almoço, uma janta,
esqueça de, pelo menos em pensamento, agradecer a Deus. Porque na presença de Deus, todo orgulho, toda altivez, toda soberba deve cair por terra. Glória a Deus. Porque Ele é Deus e Ele é Senhor e nós somos homem. Por mais amizade, influência, conhecimento, por mais formação que tenhamos, isso para Deus não é nada. Para Deus isso tem valor para o homem, isso tem valor aqui, mas para Deus nós não somos nada, somos criaturas. Ele é o soberano e nós somos os vassalos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estava ministrando ontem pela manhã numa igreja e à noite, por misericórdia, estávamos ministrando em outra igreja. E tanto na parte da manhã e na parte da noite eu disse aos irmãos: irmãos, nós não somos nada, Jesus é tudo. Nós somos pequeno, Ele é grande. Nós somos fracos e Ele é forte. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe esta